Fala, programadores. Como estão vocês? Nesta aula falaremos um pouco sobre expressões computacionais que podem ser utilizadas no desenvolvimento de programas de software de computador. O conceito de expressão em termos computacionais está intimamente ligado ao conceito de expressão ou fórmula matemática. E o conceito de expressão está ligado à computação, assume uma conotação mais ampla, uma expressão, uma combinação de variáveis constantes e operadores, e que, uma vez avaliada, resulta no valor. As expressões são classificadas de acordo com o tipo do valor resultante de sua avaliação. Expressões aritméticas são aquelas cujo resultado, avaliação, é do tipo numérico, seja ele inteiro ou real. Chamamos de operadores aritméticos o conjunto de símbolos que representam as operações básicas da matemática, a saber, a seguir a tabela com os operadores aritméticos mais comumente utilizados. Utilizamos operadores relacionais para realizar comparações entre dois valores do mesmo tipo, primitivo. Tais valores são representados por constantes, variáveis ou expressões aritméticas. A seguir, a tabela com os operadores relacionais mais comumente utilizados também. As expressões lógicas são aquelas cujo resultado da avaliação é o valor lógico verdadeiro ou falso. Nessas expressões, usamos operadores lógicos que trabalham apenas com valores lógicos, ao contrário dos relacionais, que podem comparar qualquer tipo de dados. A seguir, a tabela com os operadores lógicos mais comumente utilizados. No entanto, vale ressaltar que existem outros, como, por exemplo, o ou exclusivo XOR, mas suas funções podem ser exercidas por combinações dos três tipos que estamos vendo. Tabela verdade, para que serve? Vocês já ouviram falar? A tabela verdade serve para analisar todas as possibilidades combinatórias entre os valores de diversas variáveis lógicas, as quais se encontram em apenas duas situações, verdadeiro ou falso, no conjunto de operadores lógicos. Vamos falar um pouco sobre os operadores lógicos citados acima. O operador lógico de negação é uma operação lógica que gera como saída o valor inverso ao valor da entrada, ou seja, ele nega toda a verdade ou toda a falsidade. Também usualmente representado pelo símbolo exclamação ou not. A seguir, a tabela verdade correspondente ao valor V com a negação se torna F, valor F com a negação, então se torna V. Os operadores lógicos de conjunção relacionam dois valores lógicos, valores por meio do operador e também por ser representado pelos símbolos comercial e a palavra AND em inglês. Vale ressaltar que o valor de saída gerado será verdadeiro somente se os dois valores de entrada forem verdadeiros. Então, dizemos que uma sentença é verdadeira se e somente se todos os termos foram verdadeiros. E a seguir, a tabela verdade corresponde
onde vemos na prática que acabamos de falar, a saída somente será verdadeiro, true, no inglês, se duas entradas forem verdadeiras. E os operadores lógicos de junção relacionam dois valores lógicos por meio do operador, ou também podem representar por essas duas barras e também OR, ou em inglês. Neste caso, o valor de saída será verdadeiro em qualquer um dos termos por verdadeiro. Então, dizemos que uma sentença será verdadeira se qualquer um dos termos for verdadeiro. A seguir, temos a tabela verdade ou respondente, onde vemos na prática o que acabamos de falar também. Temos, então, o valor de saída true, verdadeiro, ou se uma das entradas for verdadeira, então a saída será verdadeira. Igualmente, será falso quando as duas forem falsas. Temos aqui a ordem de prioridade, que também é muito importante, onde temos, então, que inicialmente, um dos parentes mais internos depois das funções matemáticas, os operadores aritméticos, operadores relacionais, depois operadores lógicos. Essas prioridades, da mesma forma como acontece a nossa matemática, no entanto, tanto legais específicos para as nossas expressões computacionais. Resumindo o que vimos nesta aula de hoje, então, aprendemos sobre as expressões que servem para combinar as variáveis, constantes e operadores, de modo a resultar em um valor. Elas podem ser aritméticas, que usam operadores aritméticos, as relacionais, que usam, então, operadores relacionais, nas lógicas, que usam operadores lógicos, entre os quais vimos operadores lógicos de negação, conjunção e disjunção. Com sugestão de atividade, sugiro a pesquisa na literatura ou sites, todos os outros tipos de operadores lógicos, como o operador não e and, ou não ou, nor, e o não ou exclusivo xernol, que possui suas funções exercidas por combinações dos três tipos de operadores que estudamos na aula. Espero que o conhecimento abordado nessa aula tenha atendido às expectativas de vocês. Caso necessário, assistam o vídeo quantas vezes acharem preciso. Até a próxima, programadores.